Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa catequese, encontro de catequese, comentário, final do comentário do capítulo 2 do livro Gênesis. É o nosso 13º encontro. Vamos trabalhar os versículos do capítulo 2, do versículo 20 até o final, versículo 25. Nós podemos, então, seguir a leitura. O homem deu, então, nome a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras. Mas o homem não encontrou uma auxiliar que lhe fosse semelhante. Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus mandou uma mulher. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou: Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois foi tirada do homem. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma só carne. Ora, o homem e sua mulher estavam nus, porém não sentiam vergonha. Vamos então ao comentário a esses versículos. Capítulo 2, versículo 20. O homem deu então nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todas as feras. Mas o homem não encontrou uma auxiliar que lhe fosse semelhante. Alguém semelhante. Isto é, uma auxiliar. Alguém de ajuda. Uma ajuda adaptada ao ser humano. Não significa que ela seja submetida como se fosse uma escrava ou escravo, mas a ajuda adaptada, semelhante, podemos colocar a comparação, é como um bastão que deve ajudar uma pessoa, um suporte, para que o homem permaneça em pé. O bastão que não permite que o homem caia é a função da busca deste semelhante. Se o bastão quebrar, seu objetivo faliu. Isto é, a função do ser semelhante faliu. Mas para entender esse versículo 20, nós temos que ver o que falamos no encontro anterior. Capítulo 2, versículo 21. Então Javé Deus fez cair um torpor, um sono profundo sobre o homem e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Este é um versículo famoso dos comentaristas do livro do Gênesis. Adão dorme não porque ele tem sono. A tradução do sono profundo, torpor, deriva do hebraico tardemá. Hoje, essa palavra tardemá é utilizada nos hospitais hebraicos para anestesia, enquanto para o narrador bíblico, há 2.500 anos atrás, significava um sono profundo. Um sono que não é
gerido pela pessoa, mas que alguém o induziu ao sono. Deus lhe dá um sono para tirar algo dele, algo da parte de Adão. É que hoje nós conhecemos como costela, mas essa palavra costela, do hebraico selá, que vem traduzida como costela, não significa costela, mas significa parte lateral. Na versão grega significa a parte lateral do ser humano, pleuron, é a palavra pleura. A tradução latina diz costis, costelas. A ideia da costela nasce do Talmud, que diz que a beleza da mulher e a importância da mulher diante do homem e a semelhança da mulher, diz que ela foi então tirada do osso, diz que ela foi tirada do lado do homem, do lado do homem. A mulher não foi tirada, segundo o Talmud, do osso da cabeça do homem para ser superior ao homem, nem do osso do pé para ser pisada pelo homem, mas de uma costela para ser uma companheira, diz o Talmud. É aqui que nasce a lenda da costela. Mas no hebraico se diz somente sela, significa do lado, estar do lado. Deus toma um lado do homem. E depois de ter tirado este lado de Adão, colocou uma carne, fez crescer. Isto é, fez crescer uma carne no lugar onde a mulher foi tirada. Deus fez uma incisão, retira algo do lado e depois fecha a ferida, a fenda. Esta fenda que o homem traz do lado deve ter ficado um sinal em Adão, que nós devemos ter herdado. Nós não temos uma costela a menos. Temos costelas simétricas. Qual é o lado que foi tirado da mulher? Segundo os pensadores que especulam sobre isso na modernidade, dizem que foi tirado uma parte do DNA do homem. Como o homem é composto de cromossomo Y, Deus tomou o cromossomo Y e o duplicou, YY, e fez nascer um X, que é o cromossoma da mulher. Há também a lenda do homem andrógeno. O homem e a mulher formavam uma unidade, e Deus arrancou do homem a mulher, separando aqueles que eram juntos. Mas também uma outra especulação. Versículo 22. Isso aí, inclusive, está até presente na filosofia grega. Versículo 22. Depois do lado, que se diz costela, mas é do lado, selá, que tinha ficado do homem, Javé Deus modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Versículo 23. Então o homem exclamou: esta sim, finalmente, é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Ela se chama mulher. Mas como é que nós chamamos mulher em hebraico? Isha.
fêmea, né? Macho e fêmea. A mulher, fêmea. Isto é, a mulher se chama no hebraico Isha, porque foi tirado do homem. O homem hebraico se chama Ish. Ish, homem. Isha, mulher. Então, se o homem é Ish, a mulher é Isha, a Isha foi tirada de Ish. Como é que nós deveríamos traduzir? Nós vamos ver aqui ainda. Seria, grosso modo, seria homem e Oma, né? Isha. Homem e mulher derivam de duas realidades distintas. O homem deriva de homo e a mulher deriva de domine. São duas palavras completamente distintas. Em hebraico as coisas são diferentes, porque a palavra homem em hebraico é ishi, volto a falar, e o feminino é isha. No masculino, vem unido uma desinência para transformá-la em feminino. Ish, homem, Isha, mulher. Grosso modo seria Oma. Ao ler a Bíblia na mentalidade hebraica, não lemos homem e mulher, mas devemos ler homem e Oma, isto é, Isha. É o feminino de Ish. Eis porque se fala de um lado. De onde saiu a mulher? Adão diz, esta é osso de meus ossos, carne de minha carne. Ela participa da semelhança do homem. Finalmente, aparam é uma exclamação que diz, na tradução, quando a gente vê a exclamação de Adão. Esta sim. Esta exclamação, aparam, significa que o homem obtém algo que esperava obter e que Deus lhe tinha dado. Então, o que significa esta sim, finalmente. No versículo 20, lembra que Adão não encontrou uma ajuda adaptada, não encontrou no mundo dos animais alguém semelhante. Adão procurava uma ajuda adaptada entre os animais, quando lhe dava nomes, mas nenhum animal era compatível com ele. O homem procurava uma companheira, então Deus fez esta anestesia, torpor, e tira sua parte feminina, tirada do homem, por isso Isha. Versículo 24. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É por isso que o homem se afasta de seus genitores pais, porque se deve unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. O objetivo do homem é aquele de afastar dos pais. Não significa que deve anular os afetos congenitores, mas que o homem nasce com o objetivo de unir com a sua mulher Isha. E os dois se tornam uma só carne. Como pode Adão e Eva se tornar uma só carne, quando eram já da mesma carne, porque Eva foi tirada de Adão, então ela era da mesma carne, Isha. Como eles fazem para se tornar uma só carne, se na verdade já eram uma só carne? Porque um foi tirado do outro. O homem e a mulher hoje não são uma só carne, porque nascem de um parto. Eles não vêm do mesmo modo como Adão e Eva, que eram uma só carne e um foi tirado do outro. Só Adão e Eva se formavam uma só carne. Mas os outros se tornam uma só carne, não só com o matrimônio. Aqui,
O matrimônio não é uma ligação espiritual, não. Não se diz que eles se tornaram um só espírito, mas uma só carne. A Escritura coloca a diferença entre carne e espírito. Aqui tem algo de nível carnal, que fez do homem e a mulher uma coisa só. Isso faz entender que o objetivo do matrimônio é aquele de gerar filhos, uma prole. E como se gera filhos? Através da relação, da concepção, do parto, e depois nasce o indivíduo. Uma única carne que vem de dois. O que faz se tornar uma só carne? O filho é uma só carne dos pais. Porque tem o sêmen do homem que se une ao gameta da mulher. Quando o sêmen e o gameta entram em contato e vem a fecundação, o crescimento do feto e o nascimento, através do parto, do feto, faz com que o marido e a mulher se tornem uma só carne, porque criam filhos. O filho é o fruto, uma só carne do homem e da mulher. Então ele se une com sua mulher. De fato, não fala do homem e da mulher. Se está falando de um marido e de uma esposa que se unem. O verbo unir faz referência à relação sexual. O que oficializa diante de Deus não é o documento escrito, mas é um acordo, é uma relação sexual, consumada no matrimônio, que dá validade ao casamento. Assim, a relação de um homem com a mulher os faz uma só carne diante de Deus. Essa união é sagrada. E a relação dos dois, homem e mulher, se unem numa unidade, na relação, e geram uma só carne, o filho. Uma só carne implica o objetivo do matrimônio, que é gerar filhos. Versículo 25. Ora, o homem e sua mulher estavam nus, porém não sentiam vergonha. Devemos ver a tradução hebraica. O homem e a mulher, neste momento, na realidade em que eles viviam, não entendiam o que significa ser nu, a inocência. Eles são nus, mas não têm consciência da sua nudez. Este arumim, palavra hebraica, arumim, é uma palavra-chave que vem ligada ao capítulo 3. Eram nus, porque não tinham roupas, não tinham capacidade de entender o que significa nudez, e por isso nada tinham que se envergonhar. Mas no capítulo 3, quando descobrem que estão nus, sentem vergonha e necessidade de se esconderem. Então, depois nós vamos continuar o capítulo 3, nessa catequese. Quando nós terminarmos o capítulo 3, nós vamos unir essas reflexões com as reflexões do livro do Gênesis que nós já estamos fazendo. Já fizemos o capítulo 4, estamos fazendo agora do capítulo 5. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.